Nós temos diante de nós, neste primeiro domingo do ano, este texto, Atos 1, de 1 a 14, e o pastor da igreja anunciou tanto que ao longo de 2019 pregaria neste livro, assim como em 2018 fizemos na carta aos Efésios. E nós não queremos fazer muitas considerações introdutórias, senão aquelas muito essenciais para a compreensão dos irmãos. Este livro é um livro de história bíblica, é a continuação do Evangelho de Lucas. Por isso que no capítulo 1, verso 1, eu insisto que você esteja com a Bíblia aberta para podermos acompanhar este texto ao longo da pregação. Ele diz: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Então há uma ligação inerente entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Compartilham o mesmo autor, o mesmo destinatário, mas nós começamos a entender que algumas coisas de natureza espiritual aconteceram aqui. A primeira delas é muito enfatizada pelos comentaristas, que no começo do Evangelho de Lucas ele escreve: ó excelentíssimo Teófilo. E no segundo livro, Atos, ele escreve: ó Teófilo. Ou Teófilo perdeu a sua excelência, ou algo de espiritual aconteceu entre os dois, e é reputado pelos intérpretes clássicos da Bíblia como sendo a conversão de Teófilo, com base na leitura do Evangelho de Lucas e nos fatos ali relatados sobre o Senhor Jesus. Lucas foi enviado para poder fazer uma pesquisa de campo, pondo em ordem os fatos segundo aconteceram, entrevistando as pessoas que conviveram com Cristo, e a mesma coisa acontece nos Atos, até que chegamos ao capítulo de número 16. Isso aqui é muito introdutório, mas ele diz assim: e fomos. Tornou-se o próprio Lucas parte da campanha missionária de Paulo. Seu coração tomou parte naquela obra, e quando chegamos à segunda carta de Timóteo, nós o encontramos como companheiro de Paulo nas suas algemas. É um livro de grande conforto para o nosso coração, porque nós vemos de fato assustadoramente as manifestações de Satanás contra o reino de Deus, mas vemos gloriosa e triunfantemente a mão libertadora e poderosa do Senhor cuidando da sua igreja, agindo em favor da sua igreja. É um livro de doutrina, em que nós encontramos a prática dos apóstolos. O título grego é Praxis Apostoli. Praxis significa exatamente práticas, traduzido aqui como Atos. É um livro de padrão de como a igreja deve ser, de como nós devemos cultuar, de como nós devemos evangelizar. Todas essas coisas são de grande importância, mas considero eu que o fator principal, de maior preponderância para nós buscarmos este livro hoje, é que nós precisamos redescobrir algumas coisas com respeito à nossa posição, a minha, a sua posição diante de Deus no tempo que nós vivemos. Nós falávamos sobre isso em parte na escola dominical, em que alguns pensam ser possível viver uma vida cristã plena sem um envolvimento pleno com uma das igrejas de Deus. É uma ideia falsa, é uma ideia satânica, que enfraquece o corpo de Cristo, entretanto que permeia tanto e triunfa tanto no imaginário de algumas pessoas com pouco conhecimento da Escritura. Por que nós voltamos a isso? Porque muitas das ideias evangélicas, métodos ditos evangélicos, não compartilham do espírito evangélico, não compartilham dessa natureza intrinsecamente bíblica, segundo a qual nós devemos viver. É importantíssimo que cada crente seja um profundo conhecedor de toda a Bíblia, deste livro nela, em que nós encontramos a diretriz de Deus sobre como devemos viver, sobre o que cremos. E nós vamos descobrir, por exemplo, mais adiante nesse estudo, que ninguém determina o que crê, ou pelo menos nós não temos autoridade para determinar o que cremos. Nós recebemos de Deus o que devemos crer e acatamos em fé e submissão. Entretanto, parece muito comum no nosso tempo que o cristianismo seja uma opção dentre muitas opções, e que mesmo dentro da esfera do cristianismo, diferentes níveis de cristianismo podem ser praticados. Precisamos voltar aos Atos dos Apóstolos, precisamos voltar à origem das igrejas de Deus, para podermos encontrar
claro, explícito, que conduta e que forma de vida Deus quer para nós. Quando Deus introduziu no mundo as igrejas, Deus introduziu um novo tempo na história mundial. Por isso o título dessa pregação é Um Novo Tempo, o começo de um novo tempo. O primeiro tratado, diz o verso 1, diz respeito de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Há duas coisas a enfatizar aqui, porque a primeira reside na palavra começou. Jesus começou uma grande ação de Deus no mundo, mas esta ação não se interrompeu, nem na morte, nem na ascensão de Cristo. Esta ação continua no mundo pelo povo do Senhor. Por isso o título do livro é Os Atos dos Apóstolos. Mas um comentarista que eu li essa semana, e eu achei isso interessante para compartilhar com os irmãos, disse, e na igreja que ele pastoreia, mandou os irmãos pegarem a canetinha e escreverem assim embaixo: os atos de Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos discípulos, para o cumprimento do plano de Deus Pai e para a glória de Deus Pai. De fato, seria o título mais adequado para este livro. Os atos de quem? De Jesus Cristo. Ele começou a fazer e a ensinar. Ele continua fazendo e ensinando até em 2019 e mais adiante que isto. Por meio do Espírito Santo, nos discípulos, para cumprir o plano de Deus e para a glória de Deus. Então nós encontramos aqui uma dualidade diante de nós. Jesus começou a fazer e a ensinar. Duas coisas que andarão sempre juntas. E nós podemos com muita fé, com muita convicção, meus irmãos e irmãs queridos e amados, ter plena certeza que enquanto pregarmos com fidelidade e com clareza a palavra de Deus, enquanto nossa posição for firme nos princípios e valores da palavra de Deus, enquanto estivermos arraigados naquilo que Jesus ensinou, Ele não deixará de agir em nosso meio. Jesus, onde ensina, faz. Onde faz, ensina. Este é o grande milagre no nosso tempo. No nosso tempo da pregação da palavra de Deus. Porque onde a palavra de Deus for pregada, o agir de Deus estará presente. Conquanto no nosso tempo, alguns reputem que o ministério da pregação é obsoleto, ultrapassado, que já não comunica mais com o nosso tempo, que o lapso de atenção das pessoas é curto e deficitário. Nós afirmamos, pois assim lemos no livro do Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Onde Jesus ensina, Ele age. Onde for aberta a palavra de Deus, para com fidelidade pregar o agir de Deus, o ensino dos ensinos de Jesus Cristo, a sua ação estará presente. Ele começou, nós continuamos. Esta é a primeira verdade, e é a verdade que permeia todo este livro, verdade que permeia a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Ele começou, nós continuamos. Guarde isso no seu coração. O que Ele começou a fazer e a ensinar, nós continuamos a fazer e a ensinar. É por isso que o livro termina sem acabar. Quando Lucas terminou o seu relato, por volta do ano 61, 62 ou 63, Paulo estava pregando ainda na cidade de Roma. Não há registro da morte de Paulo, não há registro da morte de Pedro, não há registro do fim da era apostólica. O livro termina sem acabar a sua história, porque a história continua. A história continua. Aquilo que os apóstolos foram enviados para fazer, guardadas as devidas proporções, nós somos enviados para fazer. Aquilo que Jesus ensinava, nós ensinamos. E enquanto o ensinarmos, Ele agirá. Vidas serão salvas. Pessoas serão atraídas à graça de Deus. Entregarão suas vidas a Cristo. Enquanto nós formos firmes na nossa posição no campo de batalha, pregando a palavra de Deus, irmão e irmã, esteja seguro, a mão de Deus estará agindo. Então nós chegamos ao verso número 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo,
aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E lá no verso número 9, enquanto Jesus falava a eles sobre o Espírito Santo, enquanto dizia isto, diante dos olhos deles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Esse trecho, meus queridos irmãos, traz para nós uma verdade que diz respeito a nós próprios, verdade que diz respeito à nossa missão dada por Deus enquanto igreja do Senhor. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pregamos, a razão que subjaz cada ato da igreja, o motor que coloca cada parte da igreja em ação, é o Senhor Jesus. Eles tiveram experiências grandes com Deus, e estas experiências que eles tiveram com Deus transformaram-se na sua mensagem, transformaram-se na sua força com Deus. Veja que o texto diz: Jesus padeceu, depois de ter padecido, verso número 3, sabemos disso, sabemos que Ele morreu por nós, mas quando entendemos que Ele morreu por nós, quando nós nos identificamos com a sua morte e com a obra de expiação, quando nós alcançamos nossa própria salvação, nós temos recebido do céu uma mensagem para levar adiante. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, tanto tempo atrás, torna-se nossa mensagem, torna-se a nossa mensagem. E é por isso que muitos de nós gostamos de cantar: eu amo a mensagem da cruz. Não há nada de amável em si, intrínseco nela, se despide do seu efeito espiritual. Se você desconsiderar o posterior da cruz, se você desconsiderar os efeitos da cruz, ela é horrível, porque ela é o símbolo maior da injustiça, e é por essa razão que há um crucifixo nos tribunais brasileiros sem violar o princípio da laicidade do Estado. Foi uma vítima de um julgamento injusto. Se você despir a cruz dos seus efeitos eternos, ela é pavorosa. Uma pessoa foi injustamente condenada, uma pessoa boa, para morrer uma morte violentíssima, como expressão maior da violência humana. Nada no mundo foi mais violento que a cruz, porque ninguém é mais inocente do que a sua vítima. Nós amamos a mensagem da cruz, porque reconhecemos os seus efeitos eternos. Sem dúvida, para uma pessoa não crente, deve ser muito difícil amar a mensagem da cruz, porque ou ela não entende, ou ela não entendeu a condenação profunda que aquilo significa para si. Amar a mensagem da cruz é algo que acontece em nosso coração e vida depois que Deus abriu nossos olhos para compreender o propósito maior da cruz. E digo aos irmãos, os discípulos de Cristo, aqui retratados nesse texto, não entendiam a mensagem da cruz. Onde eles estavam no domingo da ressurreição? Muito bem escondidos, numa sala muito bem trancada, por medo dos judeus. Mas entenderam depois. Então nós estamos diante, e veremos que neste livro isso acontece, uma transformação de atitude e de disposição daqueles discípulos do Senhor Jesus. Eles que antes não entendiam, e o próprio Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, se expressou da seguinte maneira, em termos muito claros, muito francos, quando escreveu assim: eles nada entendiam, e a palavra de Jesus lhes era encoberta, não percebendo o que ele dizia. Eles que não tinham nenhuma compreensão daquilo. Posteriormente à ressurreição, posteriormente a quando Cristo apareceu, e primeiro que a igreja deu o Espírito Santo aos apóstolos, este assunto para uma das próximas pregações, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles alcançaram uma compreensão do que Deus tinha feito. Eles alcançaram uma compreensão da Escritura Sagrada. Eles alcançaram uma compreensão do propósito maior de Deus no mundo. Então se revestiram de coragem e embarcaram uma missão
grandiosa que transformou de fato o mundo. Em que ponto essa transformação aconteceu? Quando compreenderam, quando alcançaram clareza quanto ao propósito de Deus, necessidade que todos nós temos. Uma coisa que acontece no livro dos Atos e que é característica desse novo tempo é que os discípulos começaram a conhecer as Escrituras de forma extraordinária. Veja aí comigo, capítulo 1, verso número 20. É texto de domingo que vem, mas eu preciso mencionar isso para enfatizar esse tempo. Capítulo 1, verso número 20. Porque onde está escrito? No livro dos Salmos. Nós não encontramos nos evangelhos nenhum dos apóstolos, quando fala, fazer citação do Antigo Testamento. Eles não tinham compreensão do Antigo Testamento. Entretanto, agora eles citam um salmo que não é um dos mais populares. Ele cita o Salmo 69 e depois o Salmo número 109. Não são salmos muito conhecidos, eu repito, porque alcançou uma clareza, uma compreensão de Deus. Lá no capítulo 2, quando Pedro se levanta para pregar, verso 16, que diz aí: isto é o que foi dito, capítulo 2, verso 16, pelo profeta. Uma profecia dificílima do Antigo Testamento, cuja interpretação é muito delicada até os dias de hoje. Mas Pedro, outrora um pescador, antes disso, antes desse momento da sua pregação, escondido num quarto trancado de medo, se levanta diante de uma grande multidão de pessoas para falar com clareza: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Verso 26 desse mesmo capítulo 2, ele cita o Salmo 16, interpretando com clareza aquilo que para os judeus daquele tempo era misterioso, como interpretar o Salmo 16. Veja comigo, capítulo 4, verso 25 e 26. Eu direi antes, verso 24. Ouvindo, a igreja ouvindo que Pedro e João tinham sido encarcerados pelas autoridades judaicas, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, capítulo 4, verso 24, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Cita o Salmo de número 2. Porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs, se levantam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós percebemos, meus irmãos, que até a igreja aqui reunida para orar tinha alcançado uma compreensão maior da palavra de Deus. Capítulo 7, verso 25 e 26. Capítulo 7, verso, me perdoe, 42 e 43. Capítulo 7, verso 42 e 43, foi confusão minha. Ele cita o livro do profeta Amós: porventura me oferecestes vítimas de sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ele cita o livro do profeta Amós. Meus irmãos, essas pessoas que estão citando os Salmos, e Joel e Amós, eram pessoas que antes não tinham nenhum discernimento, nem das palavras de Jesus, quanto menos dos profetas do Antigo Testamento. Eu ainda citaria apenas mais um, capítulo 7, verso 49, é Estevão quem está fazendo o seu grande discurso aqui, cheio do Espírito Santo, e ele cita Isaías, capítulo 66, verso 1 e verso 2. Nós poderíamos citar mais, é muito conhecida para todos nós a história do eunuco e Filipe, que o acompanhava a sua carruagem e expôs para ele Isaías, capítulo 53. Onde nós estamos chegando aqui? Eu disse aos irmãos que quando Deus introduziu as igrejas no mundo, Deus introduziu um novo tempo na história mundial. E esse tempo tem características. Uma compreensão do plano de Deus é uma delas. Eles compreenderam, eles entenderam o propósito da cruz e o plano de salvação.
Uma outra característica desse tempo é a capacidade de conhecer a palavra de Deus. Esse tempo do qual estou falando aos irmãos na manhã de hoje tinha sido dito muitos séculos antes pelos profetas: vem aí dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, em que escreverei a minha lei no seu coração. Vem aí dias, diz o Senhor, em que lhes darei um coração novo, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que tempo é este? O tempo que, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de viver, o tempo do Evangelho, o tempo da pregação de Jesus Cristo. Eles tinham noção de que Cristo padeceu, eles tinham noção de que Cristo se tinha apresentado vivo diante deles. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. A noção da vida ressurreta de Jesus era uma força de coragem, de esperança e de segurança para eles. Depois que Jesus ressuscitou, passou com eles 40 dias, mas foi elevado ao céu. Enquanto li esse texto, eu supunha que despedir-se de Cristo, porque foi o que ali aconteceu, foi para eles uma experiência profundamente triste. Assim como a gente se despede das pessoas que amam, quando é necessário partir caminhos, e um vai para um lado e outro para o outro, e a gente sente uma tristeza no nosso coração, a tristeza sem dúvida muito maior de ver Jesus subindo e sabendo que antes da morte eles não o veriam novamente. Mas aquilo produziu em seus corações não tristeza prostrante, mas a segurança não somente de saber onde Jesus está, mas principalmente de saber onde está e o que pode fazer por eles. A carta aos Hebreus nos diz verdadeiramente o que Jesus está fazendo neste momento, e nós sabemos disso. Está orando por nós, é poderoso para salvar os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. De fato, eles se despediram de Cristo, mas não se perderam nele. Tinham noção e consciência de onde Jesus estava, e esta consciência produziu em seus corações profunda segurança. Produziu em seus corações até antecipação. Vou chegar lá. Porque foi dito assim: este Jesus, verso 11, os anjos lhes disseram: homens galileus, capítulo 1, verso 11, por que estáis olhando para o céu? A minha resposta para ele seria: eu vou olhar para onde? Eu acabei de ver Jesus sendo elevado de novo para a glória. Eu não vou olhar para o céu? Por que estáis olhando para o céu? A palavra dos anjos deve ser compreendida como a realidade de que Jesus não se perdeu. A realidade de que Jesus, ainda que fora do alcance dos seus olhos e do seu toque, estaria presente com eles. Enquanto subia, está lá em Mateus 28, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra dos anjos era de que eles não pensassem que Jesus, ainda que fisicamente tivesse sido arrebatado à glória, eles não estavam sozinhos, e nem sem Jesus. De fato, nem eu nem você vimos a face de Jesus ainda, e o amamos. Ainda não podemos tocá-lo, mas ele já nos tocou. Então nós podemos perceber de igual maneira que Jesus padeceu, mas se apresentou vivo. Nós não fomos testemunhas oculares da ressurreição, com certeza não. Mas com certeza, cada vez que nós vemos alguém se converter a Cristo, nós nos tornamos testemunhas também da ressurreição, porque vemos o seu efeito espiritual. Você não precisa, meu irmão e irmã, pegar um avião lá em Confins, depois até São Paulo, e de São Paulo tem que fazer escala ou em Frankfurt ou em Dubai. Onde você prefere? Dubai? Gente, Frankfurt é o maior aeroporto do mundo.
aeroporto. Então, se você vai no aeroporto de Frankfurt ou de Dubai, tanto faz. Você não precisa fazer escala em Dubai para descer em Tel Aviv, para pegar um ônibus para ir para Jerusalém, para ir à igreja do Santo Sepulcro e ver que o túmulo está vazio. Não é preciso isto, porque quando nós vemos vidas sendo transformadas no dia de hoje, nós nos tornamos também testemunhas da ressurreição. Jesus se apresenta vivo diante, não de nossos olhos carnais, mas dos olhos da fé. Quando compreendemos a sua presença e vemos o seu agir, nós podemos, assim como os apóstolos puderam, experimentar a presença viva do Senhor. Jesus deixou com eles uma promessa, a promessa de que o Espírito Santo viria, e esta, sem dúvida nenhuma, meus irmãos e irmãs, é a principal característica que neste sermão eu estou chamando de um novo tempo. A vinda do Espírito Santo traçou um limite, uma linha divisória no mundo, em que no Antigo Testamento era considerado o povo de Deus quem era descendente genético, sanguíneo de Abraão. E no meio daquele povo havia uma minoria de crentes na maior parte do tempo, e uma maioria de idólatras, de perversos, de pecaminosos, de ímpios. Mas a vinda do Espírito Santo traça um limite, em que a identidade do povo de Deus não é baseada em ascendência, mas na experiência real com Jesus. Quem faz parte do povo de Deus? Eu estava lendo essa semana o livro de Esdras, e encontramos lá que alguns foram banidos de entrar no serviço, porque não foram achados os seus nomes nas listas dos ancestrais. Quem faz parte do povo de Deus hoje? Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem faz parte do povo de Deus hoje? Aquele que crê em Cristo como seu Salvador e Senhor. Quem faz parte do povo de Deus hoje? Quem faz parte das igrejas de Deus hoje? O povo que tem em si, não a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração, a presença do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é que faz acontecerem estes milagres imensos que nós lemos no livro dos Atos. Quantas pessoas se converteram num só dia? 3.000. Na semana seguinte, 5.000. Pouco mais adiante, o número ultrapassa a conta e passa a ser chamado de grande multidão. Quem faz uma obra tal como esta, irmão e irmã? O Espírito Santo. De fato, no tempo de hoje, há quem tente, há quem queira ocupar o papel do Espírito Santo e dizer que se nós fizermos dessa forma, se nós fizermos daquela forma, por tal método, por tal estratégia, se o culto for assim, bastante pirotécnico, bastante enfumaçado, com luzes coloridas, as pessoas vão se converter mais fácil. Nunca é fácil alguém se converter. Não ache que é fácil. É impossível, senão pela mão poderosa do Senhor. Essa é a força que nós temos de buscar, o agir do Espírito Santo com a sua santidade ordeira, com a sua presença edificante em nosso meio. Por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eles receberam dos anjos uma segurança que Cristo já tinha dado a eles antes de que voltará. A convicção do retorno de Cristo fê-los encarar a vida com as suas dificuldades, as oposições violentas e mortais, fê-los encarar a morte com esperança. Esperança essa que permeia e infunde os nossos corações até o dia de hoje. Temos dito que é um novo tempo, e é um novo tempo. É um tempo em que nós olhamos para a vida esperando que Cristo venha nos buscar. Nós falamos disso quase todos os domingos, na esperança de que seja amanhã, na esperança de que antes de nos reunirmos novamente neste lugar, venhamos a nos reunir lá na glória eterna, na esperança segura de que Cristo venha reunir o seu povo
Esta é a esperança que está presente em nós. E eu digo aos irmãos, esta esperança diminui muito e em alguns casos até anula o medo da morte. Aqueles discípulos, pela certeza de onde Jesus estava, pela certeza do que Cristo tinha feito, do que estava fazendo entre eles, não tinham mais medo da morte. Seus inimigos de fato os ameaçavam de morte muitas vezes e disseram: se vocês não pararem de pregar, nós vamos matá-los. E eles, olhando para os seus inimigos, para os seus opositores, disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido, e não cessaram de ensinar e de pregar Jesus Cristo. De onde eles tiravam tanta coragem? Digo aos irmãos que a fonte dessa coragem, a fonte dessa intrepidez, nem em 2019 está seca, nem nunca secará. Quando nós, segunda-feira, orávamos por aquele grupo de nossos irmãos e irmãs em Cristo, que lá na China estão sendo perseguidos por aquele governo cruel, que está fechando igrejas e prendendo os pastores das igrejas, chamando-os de subversivos e anti-governo, as igrejas continuam a se reunir, o domingo continua a ser santificado, os louvores continuam a ser cantados, a Bíblia continua a ser lida. A fonte dessa coragem não secou, porque nós pertencemos a Jesus. Esta é a marca deste novo tempo. Surge uma nova identidade, meus irmãos. A identidade em que alguém não diz: eu sou descendente de Abraão, pela família de Levi, ou pela família de Issacar, ou de Zebulon, de Naftali. Não. Nós dizemos: eu sou de Cristo. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou. Ele está no céu. Ele me deu o Espírito Santo. Ele voltará. E aí nós encontramos a cena que os discípulos voltaram para Jerusalém e estavam juntos. É preciso falar desta unidade. É preciso falar desse estar juntos do povo de Deus, porque quando Jesus morreu, eles não estavam juntos. Alguns foram cada um no seu caminho, voltaram para Emaús, outros foram pescar lá para Galileia, e o próprio Tomé, no dia da ressurreição, a Bíblia diz, não estava lá. Mas depois daquela experiência da ressurreição, depois da promessa do Espírito Santo, não somente estavam juntos, mas estavam orando. Dr. Criswell, pastor da primeira igreja batista de Dallas, até alguns anos atrás, estava na União Soviética, entrou na União Soviética para visitar as igrejas batistas, como enviado da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. O governo do Kremlin colocou ao seu lado, entre aspas, para ajudar, um intérprete funcionário do exército militar, do Exército Vermelho de Moscou, que o acompanhava, não era crente, obviamente não, mas que o acompanhava nas igrejas. Então o Dr. Criswell subia ao púlpito para pregar e um intérprete incrédulo traduzia sua mensagem para o russo. Ele foi a uma cidadezinha no interior da Ucrânia, onde a igreja batista ficava na localização mais privilegiada da cidade, fora da cidade, dentro da floresta, atrás de um muro. Enquanto ele passava pela floresta, e depois que desceu na porta da igreja, vieram os crentes, pessoas que passavam fome, que não tinham que vestir, que enfrentavam jornada dura de trabalho 6 dias por semana, mais de 10 horas por dia, pessoas que viviam uma vida de extrema pobreza, mas que foram receber o pastor americano com lágrimas nos olhos, com um sorriso no rosto, com alegria em receber o pregador da palavra de Deus. Enquanto ele ia, o intérprete disse para o pastor: veja como são esses crentes aqui na Rússia, são pobres, são ignorantes, são desdentados, são maltrapilhos, são mal cheirosos. O Dr. Criswell olhou para o seu intérprete e disse: eles são o meu povo, eles são
o meu povo, abraçou e entrou para o culto. O que surge aqui é que estes nomes que estão escritos nas páginas de nossas Bíblias, Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, Simão e Judas, 11, enxergaram uns aos outros, não como colegas, enxergaram uns aos outros não como conterrâneos, enxergaram uns aos outros não como vítimas da mesma violência, enxergaram uns aos outros como irmãos. E estavam unidos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos que antes rejeitavam o Evangelho, mas que depois da ressurreição se converteram. Um sinal de que eles abriram a sua companhia para os outros que estavam chegando. Estas são, meus irmãos e irmãs, as características deste novo tempo. Um tempo em que as pessoas conhecem pessoalmente a Deus, e a sua fé não é somente uma parte da sua vida, mas a sua autocompreensão. Eu olho para mim mesmo, e antes de dizer que sou Belo Horizontino, ou cruzeirense, que fez 98 anos essa semana, ou qualquer outra coisa, eu digo de mim mesmo, e você diz de si próprio: eu sou de Jesus. Amém. Nasce uma nova identidade, nasce um novo propósito de vida. Falar de Jesus, Ele padeceu, Ele ressuscitou, Ele está no céu, Ele voltará. Nasce uma fonte de poder, o Espírito Santo presente no meio do povo de Deus, como nunca antes, nunca na história do Antigo Testamento, agindo de forma extraordinária. E esse povo, não somente cada um se enxerga assim, mas eles se enxergam uns dos outros. Este é o meu povo. Olhe para o seu irmão e para a sua irmã agora. Este é o seu povo. Mas é verdade, nós somos povo do Senhor. Nós pertencemos a Ele, nós pertencemos uns aos outros. O que está diante de nós não se faz sozinho. O que está diante de nós se faz junto. O que Deus quer para nós não é vida cristã isolada, mas vida cristã coletiva. Cada um deles poderia ter ido para sua casa orar. Concordam comigo ou não? Afinal de contas, a gente diz: se ora na igreja, se ora em casa, se ora no banheiro, se ora no carro, tudo faz. Eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas na sede da primeira igreja do mundo, o cenáculo onde Jesus partiu. Então, concluindo a nossa pregação esta noite, é para ver se vocês estão comigo. Para concluir a nossa pregação esta manhã, será que esse novo tempo, meus irmãos, será que esse novo tempo envelheceu? 2019 anos depois, será que esse novo tempo já não é tão novo assim? Será que se perdeu o brilho, o propósito? Será que se perdeu? Será que nós precisamos dar um update, uma atualização nisso que foi designado do coração e da mente de Deus? Eu digo aos irmãos que é possível que algumas igrejas, Deus nos livre disto, possam perder o seu propósito de ser. Mas eu digo aos irmãos, até mesmo vidas podem perder o seu propósito de ser. Mas é neste livro aqui que nós encontramos o porquê novamente. 2019 anos se passaram desde que esse novo tempo surgiu, mas ele continua novo no mundo. O propósito de Deus continua o mesmo, que homens e mulheres creiam em Cristo, se unam uns aos outros como igreja, orando, amando o Senhor, orando e amando uns aos outros, pelos outros, servindo a Deus e levando adiante a sua palavra no poder do Espírito Santo.
Nós começamos o nosso primeiro domingo desse ano voltando a este propósito que Deus nos permita alcançar e viver sempre. Olha o propósito de Deus neste mundo. Hoje eu tenho muita segurança em dizer: igreja. O propósito de Deus para as vidas das pessoas se cumpre numa das igrejas de Deus. A parte da coletividade dos crentes, se é possível viver a vida cristã, se é, não sei se é, não creio que seja, se é, será a vida muito apequenada e limitada, muito pouco contribuinte para o propósito de Deus. Não somente o propósito de Deus é que sejamos igreja, pois é, mas também que sejamos uma igreja como este modelo aqui, fervorosamente alicerçado em Cristo, amando uns aos outros e no poder do Espírito Santo levando adiante a palavra de Deus. Que assim seja em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor.